Esposa grávida submete-se à cirurgia sozinha. Milionário fica com amante em vez disso. Chocando todos. Uma tempestade arrebatadora de desilusão, traição e escolhas impossíveis espera. Conheça Alina Rosenfield, esposa dedicada, futura mãe e vítima inocente da mais cruel das mentiras. O seu marido, o afluente e encantador James Rosenfield, está em parte incerta. Em vez disso, James está escondido numa luxuosa suíte de hotel com a sua amante, Karina, enquanto a sua leal esposa luta pela vida num quarto de hospital. À medida que os segredos se revelam, amizades desmoronam-se e antigas lealdades ruem, ficarás a questionar. Poderá o amor realmente vencer tudo ou será que a ganância e a mentira destruirão tudo? A vida de Alina Rosenfield parecia um sonho. Todas as manhãs acordava em lençóis de algodão egípcio, saudada pela vista panorâmica do horizonte de Manhattan. O seu marido, James Rosenfield, era um milionário feito por si próprio, aclamado nas capas de revistas de negócios e convidado a discursar em cimeiras financeiras de prestígio. Alina, criada numa casa modesta no interior do estado de Nova York, muitas vezes maravilhava-se por ter se encontrado no meio de tal grandiosidade. Tinha conhecido James num evento de angariação de fundos numa galeria de arte, 6 anos antes, onde trabalhava como voluntária. Apesar da sua agenda ocupada, James ficou encantado com a sinceridade e delicadeza de Alina. Perseguiu-a com afinco e, dentro de um ano, casaram-se numa cerimônia espetacular na Catedral de St. Patrick. Os tabloides elogiavam como prodígio financeiro e a tímida mulher caridosa faziam um casal perfeito. Mas por trás do espetáculo de perfeição escondiam-se sombras. Amigas como Sophia Lee, que conhecia Alina desde a faculdade, notavam as mudanças subtis no comportamento de Alina. Antes uma animada organizadora voluntária, Alina começou a cancelar eventos de caridade para passar mais tempo a apoiar os empreendimentos de James. Quando questionada sobre isso, Alina forçava um sorriso e dizia: "Ele é o meu marido e quero estar lá para ele. É só por agora." A verdade era mais complexa. James raramente tinha tempo para Alina. Passavam-se semanas sem que tivessem uma conversa decente. Todas as manhãs saía de casa antes do amanhecer, alegando ter chamadas internacionais. Todas as noites chegava tarde, citando reuniões urgentes e jantares. Alina dizia a si mesma que James estava sob imensa pressão. Afinal, o homem era responsável por um império de investimentos de alto risco. Mas não conseguia afastar uma solidão crescente, um vazio que engolia os seus dias. As paredes douradas da penthouse pareciam mais uma jaula do que um lar. Jantar sozinha tornou-se a norma. Mesmo aos fins de semana, James encontrava motivos para desaparecer. Partidas de golfe, retiros corporativos, festas exclusivas às quais ela nunca era convidada. Tentava ocupar o tempo com aulas de design de interiores e trabalho voluntário esporádico num abrigo local, mas uma sensação de desespero silencioso persistia. O único verdadeiro conforto de Alina vinha da sua amiga de longa data, Sophia, e da sua mãe, Bernard Moore, que a visitava ocasionalmente do interior. Quando Alina descobriu que estava grávida, as suas emoções oscilaram entre a euforia e o receio. Sempre desejara ter um filho, imaginando que a maternidade poderia reacender o calor do seu casamento. Talvez James, ao saber da notícia, voltasse a ser o marido carinhoso que ela conhecera. Imaginava-o a correr para casa, um sorriso largo a iluminar-lhe o rosto bonito, puxando-a para um abraço terno enquanto sussurrava que reduziria o trabalho pela família em crescimento. Mas a realidade foi um contraste gritante. Quando contou a James que estava grávida, ele hesitou. Um vislumbre de algo como irritação atravessou-lhe o rosto antes de forçar um sorriso. Isso é ótimo, Alina, disse ele, hesitante. Vamos ter de reorganizar algumas das nossas agendas. O coração dela apertou-se. Esperava mais. Lágrimas de alegria, um beijo, um momento de partilha do entusiasmo pelo futuro. Em vez disso, ele deu-lhe uma palmada no ombro e saiu apressado para mais uma reunião. Nas semanas seguintes, a gravidez mal era mencionada, exceto por comentários clínicos sobre consultas médicas ou restrições alimentares que James lia online. Um dia, enquanto estava no escritório de James, Alina notou um segundo telemóvel a vibrar sobre a secretária, um dispositivo que nunca tinha visto antes. O ecrã mostrava uma única mensagem: "Liga-me quando puderes. Tenho saudades tuas."
O nome da remetente era Karina, acompanhado de um emoji de coração. O estômago de Alina revirou-se. Nunca tinha ouvido falar de nenhuma Karina no círculo de James. A cabeça encheu-se de perguntas. Seria uma colega? Uma cliente? E se fosse, por que razão esconder o telemóvel? Nesse momento tenso, decidiu sufocar o pânico e esperar, esperando que houvesse uma explicação inocente. Mal sabia ela que aquele telemóvel, e o nome a brilhar no seu ecrã, destruiriam o seu mundo, pedaço por pedaço. Na semana seguinte, a curiosidade de Alina sobre a misteriosa Karina consumia-lhe os pensamentos. James deixava o telemóvel secreto por perto apenas ocasionalmente, muitas vezes, trancando-o na gaveta da secretária à noite. Durante o dia, ele colocava-o no bolso do casaco enquanto corria para reuniões. Alina não conseguia reunir coragem para o confrontar diretamente. Em vez disso, esperou o momento certo, recolhendo fragmentos de provas sempre que podia. Numa noite tardia, enquanto James tomava banho, o telefone vibrou insistentemente na mesa de cabeceira, o seu brilho tênue projetando sombras estranhas nas paredes do quarto. O coração de Alina batia com força no peito, mas sentiu uma onda de determinação. Aproximou-se em bicos de pés e apanhou o telemóvel. O ecrã mostrava outra mensagem de Karina. Reservei a suíte na Penthouse para nós na próxima semana. Não te esqueças da tua promessa. O estômago de Alina deu um nó. Não havia qualquer formalidade profissional naquela mensagem. Apenas uma intimidade evidente. Deslizou o dedo para cima, com as mãos a tremer, e leu conversas que não deixavam margem para dúvidas. Desde jantares românticos em segredo a mensagens cheias de emojis de coração e confissões íntimas. Era evidente que James estava a ter um caso. Karina falava de presentes luxuosos, escapadelas de fim de semana e fantasias sussurradas sobre um futuro juntos. A linguagem era demasiado apaixonada, demasiado exclusiva para ser outra coisa senão uma traição aos votos matrimoniais. Uma vaga de náusea atingiu Alina. O peito apertou-se-lhe à medida que lia mais, descobrindo fotos de James e Karina em abraços calorosos em restaurantes de luxo ou a passear de mãos dadas num iate. James saiu da casa de banho momentos depois, o cabelo molhado, uma toalha felpuda enrolada à cintura. Alina fechou os olhos, fingindo estar a dormir. Sentiu aproximar-se da mesa de cabeceira, pegar no telefone e depois deslizar silenciosamente para o closet. Ficou lá durante minutos que pareceram horas, provavelmente a escrever mensagens suas. Essa noite, Alina revirou-se na cama, os fragmentos das mensagens a ecoar na mente. Sentia um turbilhão de emoções, traição, fúria, dor, confusão e uma tristeza profunda que ameaçava engoli-la por completo. Pensou em confrontar James imediatamente, mas o medo calou-lhe a voz. Estava grávida, vulnerável, e não fazia ideia de como ele poderia reagir. E embora se odiasse por isso, uma pequena parte dela agarrava-se à esperança de que, de alguma forma, estivesse a interpretar mal a situação. No dia seguinte, Alina confidenciou-se a Sophia. Encontrarão-se num pequeno café perto do Central Park. Sophia ouviu, o rosto pálido de preocupação. Alina, isto é sério. Tens de falar com ele, insistiu. Não pode simplesmente deixá-lo fazer-te isto, especialmente agora. Alina fitava o cappuccino, mexendo a colher em círculos trêmulos. Eu sei, Sophia, mas e se for mais complicado? E se ele negar? Nem sequer tenho um rendimento estável por mim própria. Tudo está no nome do James. E eu estou grávida. Sinto-me presa. Sophia estendeu a mão sobre a mesa, pousando-a no braço de Alina com conforto. Tu és forte, Alina. Tens a tua mãe, a mim, e uma rede de pessoas que se preocupam contigo. O James não tem o direito de te tratar assim. Diz-lhe que descobriste. Obriga-o a escolher, ou acaba com isto, ou lida com as consequências. Alina acenou com a cabeça, as lágrimas a formar-se. A conversa fez-lhe perceber que não podia manter o silêncio para sempre. Decidiu confrontar James em breve, mas primeiro queria ver se ele teria coragem de admitir por si próprio, ou pelo menos mostrar algum remorso. No fundo, rezava para que o homem que amava ainda existisse, enterrado sob camadas de ganância e luxúria. Na noite seguinte, Alina preparou um jantar caseiro com os pratos favoritos de James: borrego com crosta de alecrim,
puré de batata com alho e um mousse de chocolate decadente. Acendeu velas, na esperança de reacender uma centelha de romance no casamento. Planeava falar sobre a gravidez, partilhar o entusiasmo sobre o futuro da criança e ver se James se abriria. Mas James nunca apareceu. A meia-noite passou e as velas derreteram-se em poças de cera. O jantar arrefeceu na mesa. Alina ligou para ele repetidamente, mas ia direto para o voicemail. Enviou mensagem atrás de mensagem. Sem resposta. Quando finalmente chegou a casa ao amanhecer, o cheiro de perfume impregnava o casaco do fato. Alina reconheceu imediatamente das mensagens no telemóvel. Karina usava uma fragrância de marca exclusiva, algo que James em tempos mencionara de passagem. O coração de Alina afundou. Sabia então que o confronto teria de acontecer em breve. Mal imaginava que os acontecimentos dos dias seguintes forçariam um acerto de contas mais brutal do que poderia alguma vez ter antecipado. 2 dias depois, Alina acordou com uma dor aguda no fundo do abdômen. O medo percorreu-lhe o corpo. Estava grávida de 5 meses e qualquer desconforto parecia sinistro. Ao início, tentou ignorá-lo como sendo estresse. Estava em constante tensão há semanas, sem dormir por causa do caso de James e da tensão entre eles. Mas à medida que a manhã avançava, a dor transformou-se em pontadas periódicas. Decidiu consultar a doutora Amélia Carter, sua ginecologista obstetra no Redwood Medical Center. A doutora Carter, uma profissional paciente e atenciosa, examinou Alina cuidadosamente, uma expressão de preocupação a vincar-lhe o rosto. Alina, estou a notar algumas contrações irregulares. Também pareces desidratada e sob estresse. Precisas de descansar mais, nada de esforços físicos, nem estresse extremo, se conseguires evitá-lo. Alina acenou com a cabeça, trêmula. Queria partilhar o turbilhão emocional em que vivia, que o seu casamento parecia desmoronar-se sob o peso da traição, mas as palavras ficaram presas na garganta. A doutora Carter recomendou repouso absoluto durante uma semana, receitou medicação para relaxar os músculos uterinos e marcou uma ecografia de acompanhamento para a semana seguinte. Ao regressar à casa, Alina encontrou a Pentose estranhamente silenciosa. James, mais uma vez, não estava lá. Colocou a medicação no balcão da cozinha e encheu um copo de água, obrigando-se a tomar uma dose. Olhou para o telefone, ponderando se devia enviar uma mensagem a James. Mas, dado seu comportamento recente, não tinha certeza de que fizesse alguma diferença. Acabou por lhe mandar mensagem, mesmo assim. Voltei do médico. É sério. Liga-me, por favor. As horas passaram sem resposta. O início da noite chegou e Alina tentou descansar no sofá da sala, exausta de ansiedade. Finalmente, o telefone vibrou. Pegou nele de imediato, mas era apenas uma mensagem da assistente de James, Marianne Hughes. O Sr. Rosenfield encontra-se de momento numa reunião que se prolongou. Recebeu a sua mensagem e responderá assim que possível. Os dedos de Alina tremiam enquanto escrevia de volta. Isto é urgente, Marianne. Preciso que o meu marido me ligue. Mas as respostas de Marianne eram curtas, educadas e evasivas. Sem o saber, Alina não se enganava. James não estava preso numa sala de reuniões. Naquele momento, encontrava-se numa suíte luxuosa no Upper East Side, envolvido num abraço íntimo com Karina. Quando James olhou para o telemóvel e viu as mensagens de Alina, silenciou-o. Disse a si próprio que lidaria com aquilo mais tarde. Estava num êxtase de excitação e desejo, ignorando a voz silenciosa dentro de si que o avisava de que estava a ir longe demais. A dor de Alina voltou a intensificar-se. Preocupada com o bebê que esperava, ligou para Sophia a pedir ajuda. Sophia chegou em menos de meia hora, o rosto uma máscara de preocupação, e levou Alina para o carro, conduzindo-a de volta ao Redwood Medical Center. Quando chegaram ao hospital, Alina chorava, agarrada à barriga e com dificuldade em respirar. A doutora Carter correu até ela, ordenando uma ecografia de emergência. No ecrã, Alina pôde ver o batimento cardíaco do bebê a piscar de forma estável, mas a doutora Carter notou algo que parecia uma complicação com a placenta. Precisamos de a internar para observação, disse a doutora Carter. Se a dor continuar ou a situação se agravar,
poderemos ter de intervir cirurgicamente para proteger a si e ao seu bebê. O medo percorreu Alina como um arrepio. Sentia-se invadida por uma sensação avassaladora de abandono, ansiando que James aparecesse, lhe pegasse na mão e dissesse que tudo iria correr bem, mas ele não estava em lado nenhum. Sophia ficou o máximo que pôde, mas depois da meia-noite, quando Alina estava estabilizada, regressou à casa para descansar, prometendo voltar na manhã seguinte. Antes de adormecer num sono inquieto, Alina enviou mais uma mensagem a James. Estou no hospital. Por favor, vem. Como se fosse de propósito, o telefone vibrou com uma chamada a entrar. Atendeu com o coração acelerado, esperando ouvir a voz de James. Mas era Marianne novamente, a pedir desculpa pelo incômodo. O Sr. Rosenfield teve um dia longo e, neste momento, está indisponível, afirmou num tom ensaiado. Pediu-me para informar que entrará em contato quando puder. A raiva de Alina explodiu. As lágrimas queimavam-lhe os olhos. Terminou a chamada sem responder, apertando o telefone contra o peito enquanto fitava o teto branco e estéril. Karina Moreno era uma morena deslumbrante, com gosto por moda e uma mente perspicaz. Trabalhava como organizadora de eventos para galas da alta sociedade, e foi assim que conheceu James. A planear um baile de caridade de alto perfil onde James era o convidado de honra. As primeiras conversas, que pareciam profissionais, rapidamente evoluíram para flirte. Karina era ambiciosa. Admirava a riqueza e o estatuto de James, vendo o casamento com Alina como um mero obstáculo, facilmente ultrapassado com charme e sedução. Sussurrava promessas de aventura, provocava-o com comentários sobre a sua vida doméstica monótona e alimentava-lhe o ego com mestria. James, cujo casamento se tornará estagnado pelo desleixo, encontrou em Karina a emoção que achava merecer. Com o tempo, o caso tornou-se mais descarado. James financiava os desejos luxuosos de Karina, roupas de marca, viagens a resorts exclusivos, até um pequeno apartamento em Malibu para escapadelas de trabalho. O telefone de Karina enchia-se de fotos das suas escapadas extravagantes, jantares à luz de velas em restaurantes Michelin, festas em iates com a elite da cidade e jatos privados a levá-los a praias tropicais escondidas. Entre os amigos mais próximos de James, começaram a circular rumores. Vincent Hart, confidente de longa data e colega, estava revoltado com o caso, mas sentia-se impotente. Sempre que tentava falar de Alina, James cortava-o bruscamente. Não te metas na minha vida privada, Vince. Vincent, que genuinamente respeitava a bondade de Alina, tentava enviar-lhe sinais subtis, mas a sua confusão e dor eram evidentes sempre que falavam. James, estás a brincar com fogo, disse Vincent um dia, após uma tensa reunião de conselho. Tens uma esposa em casa. Está grávida. Se isto vier a público, vai destruir-te. James apenas riu. Sou demasiado cuidadoso para isso. A Karina é discreta. E quanto a Alina, ela aguenta. Sempre aguentou. Mas, apesar da confiança exterior, começavam a formar-se fendas na fachada de James. Um rival de negócios, Richard Delgado, começara a farejar algo. Richard perderá um grande negócio para James no início do ano e dizia-se que andava a procurar qualquer podre para manchar o nome Rosenfield. Um detetive privado seguia James sempre que estava com Karina, tirando fotos comprometedoras que em breve fariam parte de um escândalo maior do que James poderia imaginar. No meio desta dança perigosa, Karina desenvolveu as suas próprias ilusões de grandeza. Acreditava que James poderia divorciar-se de Alina, especialmente se jogasse bem as suas cartas. Afinal, ela não tinha já o ouvido dele? E o coração? E a conta bancária? Gabava-se a sua amiga próxima, Marabel Cross. O James vai escolher-me, eventualmente. Não vou ser a outra mulher para sempre. Sou demasiado importante para isso. Entretanto, o susto de saúde de Alina era a última coisa na mente de James. Enviou uma mensagem a Marianne, instruindo-a a tratar da situação do hospital, acreditando que atirar dinheiro ao problema bastaria. Desde que Alina estivesse estável, James não via razão para interromper a sua noite prazerosa com Karina. Se fosse honesto consigo próprio, talvez um breve sentimento de culpa o tivesse atingido, mas afastou-o com a mesma facilidade com que se ignora um pensamento inconveniente.
Nessa noite, enquanto Alina permanecia acordada, aflita com seu estado, James e Karina jantavam num clube exclusivo com vista deslumbrante sobre a cidade. Entre vinho vintage, trocavam provocações. Karina brincava sobre a próxima viagem, e James prometia levá-la à Europa em breve. A conversa mudou de rumo quando Karina, com um sorriso malicioso, perguntou: "E a tua mulher?" "Ela está bem", James gaguejou, apanhado de surpresa. "É complicado. Mas acredita, vai ficar tudo resolvido." Karina sorriu, notando o desconforto, mas preferindo não insistir. Não queria estragar o clima. Na sua cabeça, o desfecho era inevitável. James cansar-se-ia de fazer de marido e pai. E ela, Karina, estaria lá, pronta para ocupar o trono ao lado da sua fortuna. O que nenhum dos dois antecipava era a rapidez com que os acontecimentos iriam escalar. Dentro de dias, toda a fortaleza de mentiras de James estaria prestes a desmoronar, trazendo consigo um vendaval de escândalo, desgosto e consequências irreversíveis. A estadia hospitalar de Alina prolongou-se mais do que imaginava. A condição do bebê estabilizou, mas a doutora Carter insistiu em manter a vigilância. Sophia visitava todos os dias, trazendo fruta fresca, livros para distrair Alina e um fluxo constante de apoio moral. À medida que as horas se arrastavam, Alina lutava com as emoções que se agitavam dentro de si. O medo pelo futuro, a raiva pela negligência descarada de James e uma tênue esperança de que ele aparecesse com um pedido de desculpas. No quarto dia do internamento, Sophia chegou com uma expressão carregada. Trancou a porta atrás de si e sentou-se à beira da cama de Alina. "Não sabia se devia contar-te isto", começou Sophia, a voz trêmula. "Mas acho que tens o direito de saber." Tirando da carteira uma revista cor-de-rosa com capa brilhante, entregou-a a Alina. Na capa, via-se James a sair de uma limusina, com uma morena deslumbrante ao lado. A manchete dizia: "Caso secreto do magnata milionário. Onde está a esposa grávida?" Numa fotografia mais pequena, no canto, aparecia o rosto de Alina num evento de caridade antigo, com a legenda: "Abandonada em casa." As mãos de Alina tremiam enquanto folheava as páginas. Lá dentro, havia mais fotos. James e Karina em bares exclusivos, a passear numa praia ao pôr do sol, até uma imagem deles a beijarem-se junto à piscina de um hotel. O artigo especulava tudo, desde a duração do caso até possíveis escândalos dentro do império empresarial de James. As lágrimas ardiam nos olhos de Alina. Embora soubesse do caso, vê-lo estampado numa revista para o mundo inteiro ver tornava a humilhação ainda mais insuportável. Sentiu um turbilhão de fúria e desgosto. "Não acredito nisto", sussurrou. "Não sei o que fazer, Sophia." A voz de Sophia era firme, mas compreensiva. "Processa-o por tudo o que tem. Deixa-o. Não mereces isto. Ele anda a exibir a amante enquanto tu estás deitada numa cama de hospital. Isso é imperdoável." O olhar de Alina desviou-se para o fino cobertor do hospital que cobria a barriga. A criança dentro dela era inocente nesta confusão. E ela queria um ambiente estável para o bebê. A ideia de mergulhar num divórcio turbulento, arrastando o filho por uma batalha legal feia, fez o coração afundar. Mas que outra escolha tinha ela? Nesse momento, a porta do quarto do hospital rangeu ao abrir-se e entrou Bernarde M., a mãe de Alina, com o rosto marcado pela preocupação. "Querida", ofegou, correndo para abraçar Alina. Tinha conduzido desde o interior assim que soube da hospitalização da filha. "Como estás? Devias ter me ligado mais cedo." Enquanto Alina tentava recompor-se, a doutora Carter entrou no quarto. Notou a tensão emocional e limpou a garganta suavemente. "Alina, os sinais vitais do bebê estão estáveis, mas os teus níveis de estresse são preocupantes. Precisamos mesmo que fiques calma. Em casos como este, recomendamos o mínimo de ansiedade possível." Alina forçou um sorriso irônico. "Mais fácil dizer do que fazer, doutora." A doutora Carter suspirou, compreensiva. "Compreendo. A tua amiga e a tua mãe podem ficar contigo para fazer-te companhia. Amanhã faremos outra ecografia. Se os resultados forem bons, talvez possas ir para casa em poucos dias." Quando a doutora Carter saiu, Bernardo olhou Alina nos olhos. "Quero que venhas comigo para o interior depois de teres alta", disse.
Aquela Penthouse já não é um lar para ti. É uma prisão de más memórias. Volta para casa, onde estarás em segurança. Sofia acenou em concordância. Posso ajudar-te a mudar as tuas coisas, falar com o advogado, se quiseres. Não tens de enfrentar isto sozinha, Alina. Alina ficou em silêncio, absorvendo as palavras da mãe. Uma parte dela agarrava-se à memória do homem que James já fora, mas a realidade gritante era que o homem com quem se casara podia ter desaparecido para sempre. Pelo bem do seu filho e da sua própria sanidade, percebeu que teria de tomar decisões difíceis em breve. Ao olhar para o tabloide nas suas mãos trêmulas, Alina sentiu uma mudança dentro de si. A dor, embora ainda presente, estava a transformar-se numa raiva resoluta. Não permitiria que a traição de James a destruísse, a ela ou ao seu filho. Iria lutar, mesmo que isso significasse abandonar uma vida que outrora adorara. Mal sabia ela que a maior prova da sua força ainda estava por vir. Uma semana depois, Alina estava de volta ao Redwood Medical Center para uma ecografia de seguimento. Tentava descansar em casa o melhor que podia, ignorando os tabloides e rejeitando chamadas de números desconhecidos. James nunca apareceu. Também não ligou com qualquer preocupação genuína. Em vez disso, surgiram algumas mensagens impessoais reenviadas por Marianne, alegando que James estava extremamente ocupado e visitaria assim que pudesse. Nessa manhã, a mãe de Alina acompanhou-a à consulta. A doutora Carter examinou atentamente as imagens da ecografia, os lábios apertados. Alina, há aqui algumas questões, disse suavemente. Parece que a placenta pode estar a descolar da parede uterina. Um descolamento parcial. Precisamos de agir rapidamente para reduzir os riscos para ti e para o bebê. Recomendo cirurgia, e deve ser em breve. Os olhos de Alina arregalaram-se. O pulso disparou. Sentiu Bernardo apertar-lhe a mão com força. Cirurgia? Mas o bebê? As hipóteses do bebê são boas se operarmos agora, tranquilizou a doutora. Carter, estás quase a chegar aos 6 meses. Ainda é cedo, mas faremos tudo o que pudermos para estabilizar o bebê. Temos uma unidade neonatal de topo em alerta. Mas não podemos adiar. Alina sentiu, as lágrimas a encherem-lhe os olhos. Pediu à doutora Carter um momento e marcou o número de James. Foi parar ao voicemail. Deixou uma mensagem trêmula. James, vou fazer uma cirurgia de emergência. Por favor, vem. Preciso de ti aqui. Não sabia sequer se ele ouviria. Afinal, todos os outros apelos tinham ficado sem resposta. Mas tinha de tentar. Depois da chamada, enviou uma mensagem a Sofia explicando a situação. Sofia prometeu sair do trabalho imediatamente e ir para o hospital. 1 hora depois, Alina estava preparada para a cirurgia. Bernarda estava ao lado da cama, tentando sorrir de forma tranquilizadora. Estou aqui, querida, sussurrou, afastando o cabelo da testa de Alina. Mas as linhas de preocupação vincavam-lhe a testa. Era sua única filha, a carregar o seu primeiro neto, e o pai da criança estava conspicuamente ausente. Na sala de operações, luzes estéreis brilhavam por cima. Uma equipa de especialistas movia-se à volta. Alina deitou-se na mesa, o coração a bater com força. Pensava em James. Onde estaria ele naquele momento? Provavelmente numa sala de reuniões ou suíte de hotel com Karina, alheio ao facto de que a sua esposa e o seu filho estavam em grave perigo. À medida que a anestesia fazia efeito, Alina lutava contra as lágrimas. Fechou os olhos, rezando pela segurança do bebê. O seu último pensamento consciente, antes de os fármacos a levarem, foi uma jura desafiadora. Aconteça o que acontecer, vou proteger o meu filho desse homem. Entretanto, do outro lado da cidade, James estava de facto com Karina numa suíte de spa de luxo no Manhattan Regency Hotel. Celebravam um novo acordo lucrativo que James acabará de fechar. Uma parceria de vários milhões com um cliente estrangeiro. Karina repousava num hobby felpudo, a beber champanhe, enquanto James percorria as mensagens no seu telemóvel secreto. Viu o voicemail de Alina, a voz dela trêmula, a mencionar cirurgia de emergência. Ficou a olhar para o telefone durante longos segundos. Uma onda inesperada de culpa percorreu-lhe o peito. Karina notou a mudança de expressão. O que se passa? Perguntou.
James hesitou. Uma parte dele sabia que devia estar no hospital. Afinal, era o pai do filho de Alina. Mas a verdadeira pergunta era: importava-se o suficiente para deixar o lado da amante e enfrentar o peso emocional da crise da esposa? Por fim, encolheu os ombros e apagou o voicemail. Nada urgente, mentiu. Apenas um detalhe de negócios que pode esperar. Karina arqueou uma sobrancelha, mas escolheu não insistir. Na sua mente, Alina era apenas um incômodo, um degrau no caminho para a vida de sonho com James. Entregou-lhe mais um copo de champanhe e aconchegou-se a ele. Na sala de operações, o mundo de Alina escureceu sob o efeito da anestesia. Para ela, este era o teste supremo de sobrevivência, tanto para si como para o seu filho. Para James, era mais uma oportunidade perdida de estar presente. O abismo entre os dois tornará-se intransponível, e o destino estava prestes a dar-lhes uma reviravolta que mudaria para sempre o rumo das suas vidas. Quando Alina acordou na sala de recobro, as luzes brilhantes do hospital feriram-lhe os olhos. Pescou rapidamente, sentindo uma dor profunda atravessar-lhe o abdômen. A mãe estava sentada à cabeceira, os olhos vermelhos de tanto chorar. Uma onda de pânico percorreu Alina. O bebê, murmurou, a voz rouca da anestesia. Bernarde apertou-lhe a mão. Os médicos fizeram tudo o que podiam. O bebê está na unidade de cuidados intensivos neonatais. A doutora Carter surgiu naquele momento, com uma expressão que misturava alívio e preocupação. Conseguiste ultrapassar a cirurgia, Alina. O bebê nasceu prematuramente, por isso estamos a monitorizá-lo de perto. Está no incubador para ajudar no desenvolvimento. Vai ser um processo delicado, mas estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance. Novas lágrimas desceram pelo rosto de Alina. Sentia-se tomada por um turbilhão de emoções, gratidão por estarem vivas, ela e o bebê, mas também uma devastação total pela situação frágil em que se encontravam. Quero ver o meu bebê, sussurrou. A doutora Carter acenou com a cabeça. Em breve, quando estiveres estável o suficiente para te moveres. Por agora, descansa. Bernarde limpou-lhe as lágrimas, murmurando palavras reconfortantes. Mas por baixo da superfície, uma raiva crescente contra James ameaçava explodir. Ele ainda não tinha aparecido, e o relógio cirúrgico já marcava horas desde a mensagem de voz deixada por Alina. A frustração de Bernarde atingiu o limite por volta da meia-noite. Saiu finalmente para o corredor e ligou para James ela própria. Apenas para ser redirecionada, mais uma vez, para Marianne. Onde está o meu genro? Rugiu Bernarde ao telefone. A esposa dele acabou de passar por uma cesariana de emergência e o bebê está na UCI neonatal. Ele, sequer se importa. Marianne hesitou, a voz atrapalhada. Senhora Moore, eu não sei onde ele está neste momento. Está fora do escritório. Eu só passarei a mensagem novamente. No corredor sombrio, Bernarde cerrou os maxilares. Pois passe, disparou, terminando a chamada. Na manhã seguinte, apesar das chamadas e mensagens, James continuava sem aparecer. Foi Sofia quem chegou para dar apoio. Abraçou Bernarde e entrou no quarto de recuperação de Alina, com lágrimas nos olhos ao ver a amiga pálida e exausta. Como estás, Alina? Perguntou suavemente. Alina respirou fundo, de forma instável. Estou entorpecida, física e emocionalmente. Olhou para baixo, para a bata do hospital e a barriga vazia. Sou mãe agora, mas nem sei se o meu bebê vai sobreviver. E o pai está ausente. Sofia envolveu Alina num abraço delicado. O James é um idiota, e pior do que isso. Mas tu tens-nos a nós. E o teu bebê tem-te a ti. Mais tarde naquele dia, com a ajuda de Bernarde, Alina conseguiu sentar-se numa cadeira de rodas e visitar a UCI neonatal. A visão da sua filha minúscula, ligada a monitores e tubos, era de partir o coração. E, ao mesmo tempo, inspiradora. A bebê, uma menina, pesava apenas alguns quilos. Os olhos agitavam-se sob a luz azul suave do incubador. Alina colocou uma mão trêmula sobre o vidro, murmurando. Estou aqui, meu doce bebê, a mamãe está aqui. Bernarda e Sofia estavam atrás dela, lágrimas nos olhos. Ninguém disse nada,
Mas todas sentiam a ausência esmagadora do homem que devia estar ali, ao lado delas, maravilhado com esta nova vida frágil. Entretanto, James permanecia fechado no seu mundo de negação. Quando finalmente viu a enxurrada de mensagens, sentiu um sobressalto de alarme, mas o orgulho e a teimosia travaram-no. Convencia-se de que, se Alina realmente precisasse dele, teria encontrado forma de o contactar diretamente. Ou então, numa lógica distorcida, dizia a si mesmo: ela está provavelmente bem sem mim. O escândalo nos tabloides colocará-o sob escrutínio no trabalho. A sua imagem de marca estava em jogo. Lidar com o drama hospitalar de Alina era simplesmente demasiado público. Mas o destino tem o dom de forçar a verdade à luz do dia. No dia seguinte, surgiram fotos de paparazzi que mostravam James a sair do Manhattan Regency Hotel com Karina, sorridentes, braços entrelaçados. A hora indicada nas fotos coincidia quase perfeitamente com o momento da cirurgia de Alina. Os tabloides explodiram com novas manchetes. Milionário frio abandona esposa em crise para viver romance ilícito. Quando James apareceu, a contragosto, no Redwood Medical Center 2 dias depois, escoltado pela sua assistente Marianne, o estrago à sua reputação, e ao coração de Alina, era praticamente irreversível. As enfermeiras lançavam-lhe olhares fulminantes. Os médicos, que tinham visto as manchetes, tratavam-no com um profissionalismo gelado. E Alina, ainda a recuperar da cirurgia, não estava em condições de o enfrentar sem uma tempestade emocional. Mas o confronto adiado era inevitável. James Rosenfield estava prestes a enfrentar as reais consequências dos seus atos. A mãe do seu filho estava finalmente pronta para dizer o que pensava. James entrou no quarto de Alina com um ramo de rosas cor-de-rosa na mão, o epítome da contrição meia-coração. Bernarda estava de pé no canto do quarto, os braços cruzados, a observá-lo atentamente. Sofia tinha saído para buscar café, mas voltaria em breve. Alina estava deitada, apoiada em almofadas, o rosto ainda pálido, os olhos marcados pelo cansaço. James pigarreou. Vim assim que soube. A voz soava vazia, ensaiada. Colocou as rosas na mesa de cabeceira, ao lado de cartões de melhoras. Alina fitou-o, os olhos uma tempestade de mágoa e ressentimento. Soube, 2 dias depois. Disse em voz baixa, trêmula. James, deixei-te mensagens. A minha mãe e a Sofia ligaram-te. Tinhas de saber. James desviou o olhar, mexendo no colarinho do seu blazer caro. Estava ocupado com um novo negócio. O telemóvel estava desligado durante as negociações. Bernarda interrompeu, a voz cortante como gelo. Não insultes a nossa inteligência. A cidade inteira sabe onde estavas. Acenou na direção de um tabloide na mesa de cabeceira. A manchete gritava sobre o dia de spa de James com Karina. Um lampejo de vergonha cruzou o rosto de James, mas tentou mascará-lo com indignação. Isso não é toda a história, insistiu. A Karina. Alina ergueu a mão, silenciando-o. As lágrimas enchiam-lhe os olhos. Não quero desculpas. A nossa filha está na UCI, a lutar pela vida. Tive de fazer uma cirurgia de emergência. Sozinha. Prometeste amar-me e proteger-me. E escolheste estar com a tua amante, em vez disso. James inspirou fundo, recusando-se a encará-la por um momento. A realidade do que fizera parecia finalmente assentar. Os ombros caíram. Alina, desculpa, murmurou por fim. Cometi um erro terrível. Um erro, disparou Bernarde, avançando um passo. Um erro é esquecer um aniversário. Um erro é não atender uma chamada. Mas abandonar a tua esposa grávida pela amante. Isso é traição. E aquele bebê na UCI, é teu filho. James tentou recompor-se. Quero ajudar agora, disse, sem convicção. Cobrir as despesas médicas, o que precisares. Alina fitou-o, as lágrimas agora a escorrer em silêncio. Não se trata de dinheiro, James. Trata-se de confiança. De amor. De estar presente. Nesse instante, Sofia entrou. Ficou imóvel ao sentir a tensão no quarto. Vendo o sofrimento de Alina, tocou suavemente no ombro de Bernarde e guiou-a para o lado, dando algum espaço ao casal. James baixou a voz, inclinando-se para a cama de Alina.
Posso consertar isto, insistiu. Vamos conseguir os melhores cuidados para o bebê, os melhores especialistas. Deixa-me fazer isso por ti. Alina abanou a cabeça. Continuas a achar que o dinheiro resolve tudo. Isto está além disso. Eu precisei de ti. O teu filho precisou de ti. E tu, estavas ausente. Fechou os olhos, lembrando-se de todas as noites solitárias, as estadias no hospital sem uma única visita, as manchetes humilhantes. Pensou na recém-nascida lutar no incubador, e sentiu uma raiva maternal avassaladora. Preciso de tempo. Não consigo lidar contigo agora. E não posso deixar que causes mais dano. Falamos quando eu estiver melhor. Quando o bebê estiver estável. Até lá, vai-te embora. James ficou atônito, a boca entreaberta. Por um momento, pareceu que ia contestar. Mas o olhar cortante de Bernarde e a postura protetora de Sofia dissuadiram-no. Recuou, como se tivesse sido empurrado pelo gelo que pairava no ar. Tudo bem, disse, recuperando alguma compostura. Falarei contigo, através da Mariane. Uma risada amarga escapou dos lábios de Alina. Claro, é assim que operas, não é? Sem dizer mais nada, James virou costas e saiu. O som dos seus sapatos caros ecoou pelo corredor do hospital. O silêncio encheu o quarto após a sua partida. Alina afundou-se nas almofadas, exausta. Sofia correu para o lado dela. Estás bem? Alina expirou lentamente, as lágrimas ainda a brilhar. Não, mas vou ficar. Bernarde pegou na mão da filha, os olhos brilhantes de amor materno. No canto, o ramo de rosas cor-de-rosa permanecia intocado. Um lembrete cruel de que há feridas que não se curam com gestos vazios ou desculpas apressadas. Alina sabia que o caminho à sua frente seria um campo minado de batalhas emocionais. Batalhas que estava determinada a vencer pelo bem da sua filha recém-nascida. Os dias transformaram-se em semanas. Alina recuperava gradualmente no hospital, ganhando forças para ver a sua bebé todos os dias na UCI. A pequena, que Alina chamara Rosemary, lutava com valentia sob o olhar atento dos neonatologistas. Aos poucos, ganhava peso. Os pulmões frágeis tornavam-se mais fortes a cada dia que passava. Alina descobriu em si uma devoção maternal feroz que nunca imaginara possuir. Todos os dias sentava-se junto ao incubador, cantava baixinho, lia histórias infantis ou apenas repousava a mão perto da Rosemary, para que a bebé sentisse a sua presença. Bernarda e Sofia mantinham-se por perto, maravilhadas com a resiliência silenciosa de mãe e filha. Entretanto, James lidava com uma crise cada vez maior. Após as fotos escandalosas e a ausência no hospital, alguns dos seus maiores investidores começaram a afastar-se. Richard Delgado, farejando fraqueza, lançou uma campanha difamatória que expôs ainda mais o caso de James e questionava sua fiabilidade como empresário. Fóruns online fervilhavam de críticas. Como pode abandonar a esposa grávida? Se trai a própria família, trairá os seus investidores. Karina também não estava nada satisfeita. A negatividade prejudicava a sua reputação no círculo da elite da cidade. Os convites para festas exclusivas diminuíram. As chamadas para James multiplicaram-se, numa tentativa desesperada de o convencer a conter os danos e distanciar-se da má publicidade. Mas os apelos só o irritavam mais. Culpava Karina por ser demasiado pública. Começaram a trocar acusações. Nenhum dos dois queria aceitar a responsabilidade. Num golpe final, a equipa jurídica de James avisou de que Alina tinha todos os direitos legais para exigir um divórcio com um acordo financeiro avultado, um que podia destruir as suas finanças, se o caso e a negligência fossem provados em tribunal. O medo e a raiva fervilhavam dentro dele, levando a ações impulsivas. Tentou contactar Alina várias vezes, deixando mensagens de voz a prometer que consertaria o casamento, que faria o certo, até dizendo que terminaria publicamente com Karina. Mas Alina recusava-se a responder. Estava focada na sua recuperação, e na frágil condição de Rosemary. Eventualmente, a doutora Carter trouxe boas notícias. Os sinais vitais de Rosemary tinham melhorado o suficiente para ser retirada do incubador. O dia em que Alina segurou a sua filha pela primeira vez foi nada menos que milagroso. Os dedinhos da bebé enrolaram-se no polegar de Alina, e, pela primeira vez em semanas,
Alina sentiu um florescer de pura alegria. Mas os meios de comunicação recusavam-se a deixar a história morrer. Paparazzi acampavam à porta do Redwood Medical Center, tentando capturar a primeira foto de Alina com o bebê prematuro. As manchetes gritavam: esposa sobrevive à cirurgia, marido milionário implora perdão. Será tarde demais? A mãe de Alina implorava a segurança do hospital para manter as câmaras afastadas, e a doutora Carter começou a planear uma saída discreta. Quando chegou o momento de Alina e Rosemary finalmente irem para casa. Casa já não era Penthouse. Bernarda insistiu para que se mudassem para sua modesta casa no interior, onde Alina teria paz e privacidade para se curar. Sofia tratou da logística, contratando uma empresa de mudanças para empacotar os pertences pessoais de Alina sob vigilância apertada. Ela não confiava em James nem em Karina para manterem as mãos afastadas das coisas de Alina. No dia em que Alina teve alta, segurava Rosemary nos braços ao passar pelas filas de jornalistas, de cabeça erguida. Uma enfermeira levantou um cobertor grande para proteger o bebê das lentes invasivas. Bernarda e Sofia caminhavam a cada lado de Alina, de forma protetora, enquanto a segurança do hospital as guiava até um SUV à espera. Apesar das câmaras, das perguntas gritadas, do caos, Alina sentia um alívio profundo. Deixava para trás o lugar onde seu mundo quase desabou, levando nos braços a pequena vida que lutou tanto para proteger. Não sabia o que o futuro reservava, ações judiciais, batalhas de custódia ou novas tentativas de reconciliação por parte de James, mas estava determinada a enfrentar tudo com dignidade. Quando o SUV se afastava do passeio, Alina avistou James no passeio, ladeado por Marianne. Os seus olhares cruzaram-se por um breve segundo. Ela não conseguiu decifrar a tempestade de emoções no olhar dele. Arrependimento, vergonha ou saudade. Ele começou a dar um passo em frente, como se fosse chamar o seu nome, mas a segurança travou-o. Alina virou-se, focando-se na criança preciosa que segurava nos braços. Para ela, já não havia retorno à vida que conhecera. Um novo capítulo chamava por ela, forjado com mágoa, sim, mas também com o amor feroz de uma mãe determinada a dar à filha o futuro que merecia. 2 meses depois, Alina encontrava-se adaptada aos ritmos tranquilos da casa de campo da mãe. O ar puro, o canto dos pássaros pela manhã e o suave balançar dos pinheiros altos traziam-lhe uma sensação de paz muito necessária. A pequena Rosemary continuava a ganhar força. Superar as dificuldades iniciais, e embora ainda fosse mais pequena do que a maioria dos bebés da sua idade, a sua saúde melhorava de forma constante sob o olhar atento de Alina. Entre mamadas às 3 horas da manhã e canções de embalar na hora da sesta, Alina recebia inúmeras mensagens de James. Algumas eram cheias de remorsos, outras acusatórias. Era evidente que ele oscilava entre tentar salvar a sua imagem e sentir-se responsável pela filha. Karina, por contraste, estava cada vez mais irritada com a hesitação de James e o impacto do escândalo na sua posição social. O caso, outrora apaixonado, transformará-se numa fonte de culpa mútua e amargura. Alina focava-se em passos práticos. Contratou uma advogada, Nora Chan, especializada em direito da família. As consultas delinearam o caminho para o divórcio, acordos de custódia e acertos financeiros. Alina não queria punir James financeiramente. Queria garantir segurança para o futuro de Rosemary, um fundo universitário, seguro de saúde e alguma estabilidade. Mas a mágoa que ele infligiu jamais seria apagada com dinheiro. Pensou na esperança ingênua que tinha de que a maternidade a aproximasse de James. De que riqueza e luxo garantissem felicidade. Agora sabia mais. O valor da sua vida residia nas coisas simples. O bem-estar da sua filha, o seu próprio valor, e o amor dos amigos e da família. No dia seguinte, James apareceu inesperadamente em frente à casa, num sedã preto elegante. Bernarda estava a cuidar do jardim quando ele chegou, e observou-o com frieza cortês. Ao aproximar-se do alpendre, Alina saiu com Rosemary nos braços. Ele parecia mais magro, com olheiras profundas, marcas de noites sem dormir. Alina, disse baixinho, os olhos fixos no bebê. Posso vê-la? Alina hesitou, mas acabou por ceder. Deixou James pegar em Rosemary, que o fitou com seus olhos grandes e solenes, curiosa diante do estranho. James engoliu em seco, lágrimas a brilhar-lhe nos olhos. Ela é
Linda, sussurrou. Desculpa por tudo. Por um momento, o peito de Alina apertou com emoções antigas. Memórias do início da relação, dos sonhos partilhados. Mas lembrou-se da traição, da cama do hospital, das manchetes nos tabloides. Agradeço o pedido de desculpas, disse, com voz serena, mas não consigo esquecer. E não vou voltar para ti. Ele acenou. Sombrio. Eu sei. Assinei todos os papéis que a Nora enviou. Só, queria ver a minha filha. A garganta de Alina apertou. Apesar do que sentia pelas ações dele, reconhecia que Rosemarie tinha um pai, por mais falível que fosse. Ela vai precisar que sejas melhor do que tem sido, disse baixinho. Se queres ter alguma relação com ela, faz as coisas bem. Sem mentiras. Sem negligência. James acenou novamente, pressionando um beijo trêmulo na testa de Rosemarie. Prometo, sussurrou, devolvendo-a com cuidado. Partiu pouco depois, conduzindo para o crepúsculo que se formava. Alina sentiu uma onda de emoções, dor, alívio, um otimismo cauteloso de que talvez James cumprisse o seu papel de pai. Mas sabia que já tinha sobrevivido ao pior. Fosse o que fosse que James fizesse a seguir. Alina tinha recuperado a sua dignidade, a sua independência e o seu futuro. 3 semanas depois, o divórcio foi finalizado. Alina e Rosemarie continuaram na casa de Bernarde, envoltas na serenidade de um novo começo. Às vezes, à noite, Alina observava a filha dormir e sentia uma dor doce e amarga pelo que poderia ter sido. Mas também sentia uma força inquebrantável. Nunca mais deixaria que ninguém diminuísse o seu valor. Algumas batalhas deixam cicatrizes que desaparecem com o tempo. Outras permanecem como lembretes de lições aprendidas. A cicatriz de Alina era a memória da traição, mas era sobreposta pela alegria da sua filha e pela promessa de uma vida vivida segundo seus próprios termos. E assim, Alina Rosenfield encontrou a sua força no meio de uma traição inimaginável, provando que até as tempestades mais escuras podem dar lugar a novos começos. A frieza do marido milionário chocou todos, mas foi a resiliência silenciosa de Alina que realmente roubou os holofotes. Com um bebê frágil, mas determinado, nos braços, Alina construiu uma vida livre das sombras da mentira. Já não definida por riqueza nem por status social, ela superou escândalos e desgostos, traçando um caminho guiado por amor, família e amor próprio. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada emocional. De amor posto à prova, corações despedaçados e esperança renascida. Se a história de Alina tocou seu coração, ou se simplesmente adora uma boa história de drama e redenção, não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever o nosso canal. O seu apoio ajuda-nos a contar mais histórias inspiradoras, espalhando mensagens de resiliência e coragem por todo o mundo. Até a próxima, cuide-se, e continue a acreditar em novos começos. Milionário leva amante ao evento, esposa grávida chega com CEO poderoso, e rouba os holofotes. Eles foram, em tempos, o casal perfeito, até que mentiras, traição e uma tempestade de ambição desfez a vida de conto de fadas que tinham. Adrien Blackwood, um milionário feito por si mesmo com gosto pelo extravagante, ousa levar a sua atrevida amante ao mais grandioso evento de caridade da temporada. Mas quando a sua esposa grávida, a graciosa e adorada Charlotte, aparece inesperadamente de mãos dadas com um dos CEOs mais poderosos do mundo, a situação muda de forma que ninguém esperava. Numa só noite, segredos serão expostos, lealdades testadas e reputações destruídas. Prepare-se para uma história repleta de jogos de poder, corações partidos e uma doce vingança. A vasta propriedade Blackwood em Connecticut era, por todas as aparências exteriores, o epítome do luxo. Colunas gregas brancas emolduravam a entrada, jardins de rosas meticulosamente cuidados estendiam-se até ao horizonte e uma entrada em curva como uma serpente suave acolhia os visitantes. Lá dentro, obras de arte caríssimas adornavam as paredes. Originais de Picasso, Monet e Dias, falando volumes sobre a riqueza inimaginável daquela casa. No entanto, por trás daquelas portas douradas, o ambiente estava carregado de palavras não ditas e tensões reprimidas. Charlotte Blackwood,
grávida de 5 meses. Sentava-se no sofá de veludo macio na sala de estar, com a mão pousada protetoramente sobre a sua barriga modesta. Estava rodeada de conforto e extravagância, mas o coração sentia-se insuportavelmente frio. Rumores circulavam há semanas de que o seu marido, Adrian Blackwood, estava a ver-se com outra pessoa. Os tabloides, sempre sedentos por um escândalo, lançavam manchetes como herdeiro Blackwood em caso secreto e encontros escondidos do marido bilionário. Ao início, Charlotte descartou as histórias. Adrian sempre fora o marido dedicado, enchendo-a de presentes e bilhetes de amor, levando-a em escapadelas espontâneas para ilhas. Mas quando começou a chegar tarde a casa com desculpas frágeis e um perfume estranho agarrado aos seus fatos caros, a dúvida começou a instalar-se na mente de Charlotte. Até os empregados começaram a sussurrar por trás das portas fechadas. A casa outrora harmoniosa agora parecia uma câmara de ecos de segredos. Um dia, Charlotte confrontou finalmente Adrian. Esperou por ele no escritório, uma sala que exalava a elegância do velho mundo, com estantes de mogno e um mapa vintage pendurado na parede. Lembrou-se de como ele costumava passar o dedo pelos mares, sonhando com novos negócios, a Bebrede, mas desta vez, a visão do marido enchia-a de medo em vez de admiração. Adrian, disse ela baixinho, a voz a tremer apesar dos seus maiores esforços para soar composta. Preciso de saber, estás a ter um caso? Ele parou, os ombros largos tensos sob o tecido do casaco feito por medida. 1000 emoções cruzaram-lhe o rosto, indignação, dor, depois algo mais que Charlotte não conseguiu decifrar. Por fim, encolheu os ombros ligeiramente. Um gesto tão frio que a deixou dormente. Isso importa, Charlotte, respondeu ele, recusando-se a negar os rumores. Sentiu a sua força evaporar-se. Sempre acreditara que o casamento dele se baseava em amor, confiança e apoio. Este era o homem que lhe segurara a mão durante uma violenta tempestade no mar, prometendo que nunca a deixaria. E ali estava ele, sem conseguir tranquilizá-la. Uma lágrima escorreu pela face de Charlotte, um testemunho silencioso do seu desgosto. A conversa terminou tão abruptamente quanto começara. Adrian saiu para uma reunião de negócios urgente, deixando Charlotte sozinha. No silêncio esmagador, ficou sentada durante horas a olhar fixamente para o relógio de pêndulo. No canto, que marcava o tempo de forma ameaçadora. Cada segundo golpeava a sua sensação de estabilidade, cada balanço do pêndulo recordando-lhe que tudo tinha mudado. Nessa mesma noite, Charlotte recebeu uma chamada da sua amiga Lucy Walters, uma especialista em relações públicas, que tinha orientado Charlotte em muitas iniciativas filantrópicas. Vai haver um grande baile de caridade em Nova York, o baile da Fundação Magnolia, explicou Lucy. Vais estar entre os maiores investidores, filantropos. Até Bill Gates e Bernard Arnault estão confirmados. Isto pode ser a oportunidade perfeita para mostrares ao mundo que és forte, que ainda estás no controlo. Charlotte hesitou. Não. Se sentia forte. E a ideia de enfrentar os rumores que circulavam fez o estômago dela revirar, mas as palavras de Lucy plantaram uma semente de determinação. Naquele momento, Charlotte tomou uma decisão. Se o marido queria exibir um caso, ela manteria sua posição e protegeria a si mesma e ao filho, que carregava, mesmo que isso significasse mergulhar de cabeça na cova dos leões. Não se esconderia na sua mansão, sofrendo em silêncio. No dia seguinte, os tabloides estavam em chamas com um único nome, Bianca Moretti. Fotografias brilhantes capturavam uma beleza de cabelos negros, com uma silhueta impecável, vestida com vestidos cintilantes de grife. As manchetes especulavam que Bianca era o novo amor de Adrian Blackwood. Em imagens espontâneas, usava um sorriso enigmático que parecia dizer: sim, eu sei exatamente o que estou a fazer. Charlotte encarava o jornal, o pequeno almoço intocado. Tentava controlar a respiração, repetindo para si mesma que os rumores dos tabloides eram muitas vezes exagerados. Mas uma vozinha insistia: e se desta vez fosse verdade?
Se fosse o perfil de Bianca, Moretti não a pintava exatamente como uma flor delicada. Era uma socialite italiana em ascensão no mundo do entretenimento, rumorada por ter uma lista de amantes influentes e um talento natural para o drama. A imprensa devorava cada passo seu e agora, segundo as manchetes, ela tinha posto os olhos em Adrien. Estava prestes a ligar para Lucy para se distrair quando o portão da frente tocou. Momentos depois, Charlotte observou pela janela enquanto um carro desportivo vermelho e elegante subia a entrada, levantando gravilha. Adrien saiu do lado do passageiro, com o rosto fixo naquela expressão impassível que Charlotte tinha aprendido a temer. A porta do condutor abriu-se e, de lá saiu a própria Bianca Moretti, usando saltos agulha que afundavam na calçada polida. O estômago de Charlotte deu uma volta. Era verdade. Tinha meio que esperado uma negação de Adrien, que ele negasse a existência de Bianca, que a pintasse como uma breve parceira de negócios ou tentasse assegurar-lhe o seu lugar na vida dele. Mas aquilo era descarado. A amante tinha chegado à casa deles. Correu até ao átrio principal, com a respiração presa a cada passo. Tentava manter a compostura enquanto Adrien conduzia Bianca para dentro. A entrada imponente, com seus pisos de mármore, refletia a silhueta dela, lembrando Charlotte de como se sentia vulnerável. Por um momento, os três ficaram ali, num confronto silencioso, a tensão pairando como uma presença física. Adrien, começou Charlotte, tentando manter a voz firme. O que é que ela está aqui a fazer? Os lábios de Bianca curvaram-se num sorriso autoconfiante. Estava aqui por perto, ronronou ela, o seu sotaque conferindo um ar de sofisticação. Adrien teve a gentileza de me mostrar a propriedade. Adrien não vacilou. Os seus olhos outrora carinhosos fixaram-se nos de Charlotte com uma expressão ilegível. A Bianca é minha convidada, disse friamente, o tom sem qualquer conforto. A mão de Charlotte foi instintivamente para a barriga, como se quisesse proteger o filho ainda por nascer do golpe emocional. Tinha se preparado para a possibilidade de um caso, mas nunca esperou que Adrien o exibisse com tamanha insensibilidade, em sua casa. A ousadia do ato fez o estômago dela virar. Bianca voltou o olhar para a escadaria em espiral e o candelabro decadente no teto, uma peça caríssima que tinham adquirido num leilão em Paris. Deslumbrante, murmurou. Tens um gosto requintado, Charlotte. As palavras foram provocatórias, carregadas de condescendência. Charlotte sentiu as faces a queimar. Quis responder, dizer a Bianca para se ir embora, mas uma onda de tontura tomou conta dela. A gravidez deixará-a fisicamente mais frágil e o peso emocional daquele confronto era demais. Fechou os olhos por um momento para se recompor. Adrien deve ter reparado, porque deu um passo à frente, a testa franzida. Charlotte pensou por um breve segundo que ele podia estender a mão, perguntar se ela estava bem. Mas então Bianca entrelaçou o braço no dele, colando-se a ele. Adrien ficou rígido, dividido naquele instante fugaz entre a preocupação pela esposa e uma estranha lealdade à amante. Quando Charlotte voltou a abrir os olhos, Adrien e Bianca estavam a subir as escadas, dirigindo-se à varanda do segundo andar, onde pinturas valiosas adornavam os corredores. A mensagem era clara. Bianca não era apenas um capricho passageiro, era uma convidada na casa conjugal de Charlotte, com permissão de Adrien. Charlotte ficou imóvel, as lágrimas a ameaçarem transbordar. Percebeu com uma clareza cortante que a dinâmica do seu casamento tinha chegado a um ponto trágico. Nesse momento, o seu coração partiu-se, e a sua determinação solidificou-se. Durante demasiado tempo, desempenhara o papel da esposa compreensiva, da anfitriã graciosa que nunca questionava a lealdade do marido. Se Adrien estava disposto a humilhá-la reconhecendo publicamente a amante, então Charlotte encontraria uma forma de assumir o controle da narrativa e proteger o que restava da sua dignidade, e do futuro que tentava construir para o seu filho. Pegou no telemóvel e enviou uma mensagem a Lucy. Tinhas razão sobre o gala. Vou. Ajuda-me a fazer uma entrada que eles não esqueçam tão cedo. 3 dias antes do baile da Fundação Magnolia, Charlotte foi até Manhattan para se encontrar com Lucy num evento de
Networking de alto nível para líderes filantrópicos. Vestida com um simples vestido preto de maternidade que realçava elegantemente a sua barriga crescente, Charlotte exalava uma graça tranquila que chamava a atenção, apesar da tempestade emocional que se desenrolava na sua vida pessoal. Sabia que tinha de manter a compostura em público. Cumprimentou conhecidos, artistas, benfeitores, políticos locais, com um sorriso suave e conversa cortês. Lucy Walters, por outro lado, era um furacão de postura profissional. Num fato branco impecável, movia-se pela sala, como uma diplomata experiente, apresentando Charlotte a convidados influentes. O objetivo de Lucy era claro. Queria que Charlotte criasse novas ligações, especialmente com pessoas que pudessem ofuscar a influência de Adrien, caso ele tentasse miná-la no gala. Foi junto à escultura de gelo cintilante do Empire State Building, uma peça artística curiosa, que Lucy acenou a Charlotte para se juntar a ela. Ao lado de Lucy estava Christopher Hart, CEO da Phoenix Global Tech, uma figura imponente, tanto fisicamente como no mundo dos negócios. Conhecido pela sua liderança visionária na tecnologia. Dizia-se que Christopher era um dos homens mais ricos do planeta, alguém ao nível de Elon Musk no que toca a inovação futurista. Alto, com uma postura confiante e têmporas grisalhas que lhe conferiam um charme distinto. Christopher destacava-se mesmo numa sala cheia de milionários. Esta é Charlotte Blackwood, disse Lucy, com entusiasmo na voz. Ela preside a ala filantrópica da Fundação Blackwood. É também uma amiga pessoal. Charlotte estendeu a mão, os olhos encontrando os de Christopher. Houve uma eletricidade imediata no olhar dele. Uma mistura de curiosidade e respeito. É um prazer, Sra. Blackwood, disse ele, tomando-lhe a mão com suavidade. A Lucy tem me dito que é uma filantropa notável, especialmente com iniciativas na área da saúde infantil. Apesar da sua vida pessoal tumultuosa, Charlotte sentiu um caloroso orgulho. Dedicara grande parte do seu tempo e recursos a melhorar alas pediátricas em comunidades carenciadas. Faço o que posso, respondeu com modéstia. O trio conversou longamente, discutindo desde os últimos avanços tecnológicos até estratégias filantrópicas com verdadeiro potencial de impacto global. Charlotte achou Christopher surpreendentemente acessível, livre do ego inflado tão comum entre magnatas. Ele ouvia mais do que falava e, quando falava, as suas palavras estavam repletas de discernimento. Eventualmente, Lucy afastou-se, piscando um olho a Charlotte com um ar cúmplice. Ficaram Charlotte e Christopher sozinhos junto à escultura de gelo, as luzes cintilantes refletindo-se no gelo derretido em padrões caleidoscópicos. A Lucy disse que vai estar presente no gala da Fundação Magnolia este fim de semana. Começou Christopher, cruzando os braços de forma casual. Vou apresentar uma nova plataforma digital para coordenação de caridade. Talvez possamos discutir potenciais colaborações. O coração de Charlotte acelerou. Sentia que Christopher não estava apenas a estender uma cortesia profissional. Havia um genuíno interesse em criar uma ligação pessoal. Um pensamento fugaz cruzou-lhe a mente. Como reagiria Adrien se ela aparecesse no gala de braço dado com Christopher? Adrien, que claramente fazia questão de exibir Bianca. Seria uma vingança mesquinha ou simplesmente autopreservação? Seria uma honra, disse ela suavemente. Mas, sendo completamente sincera, o gala pode ser complicado para mim. Ele inclinou ligeiramente a cabeça, um traço de preocupação. Complicado como? Charlotte hesitou. Deveria confiar nele? Era, por natureza, uma pessoa reservada, e Christopher era praticamente um desconhecido. Mas algo no seu comportamento inspirava confiança. Decidiu ser honesta, mesmo que não totalmente explícita. Estou a passar por alguns desafios pessoais, admitiu, pousando gentilmente a mão na barriga. O evento pode ser um ponto de viragem, para melhor ou para pior. Christopher assentiu, com uma expressão empática. Compreendo. Às vezes, os eventos públicos têm uma maneira de cristalizar as nossas realidades privadas. Mas saiba disto, se precisar de um aliado, nos negócios ou fora deles, estou aqui.
A sinceridade na voz dele desarmou Charlotte. Naquele momento, percebeu que não precisava de enfrentar o Gala, nem as humilhações de Adrien sozinha. Poderia manter-se firme com um aliado inesperado, mas poderoso, ao seu lado. Antes de se despedirem, Christopher entregou a Charlotte um elegante cartão de visita, gravado com um brilhante emblema de uma fênix. Ligue-me se precisar de alguma coisa, disse ele, mesmo que seja só apoio moral. Charlotte guardou o cartão na mala, a mente a fervilhar com possibilidades. Ao sair do evento de networking, sentiu uma faísca de esperança pela primeira vez em semanas. A memória do riso trocista de Adrien e Bianca ainda a assombrava. Mas agora Charlotte sentia que tinha uma forma de lutar, nos seus próprios termos. Mal sabia ela que esta aliança nascente com Christopher Hart desencadearia uma cadeia de... Mas, de vez em quando, uma pontada de incerteza roía-lhe a consciência. Perguntava-se, estaria a transformar o Gala num palco para a sua vingança pessoal? Mas sempre que essa dúvida surgia, lembrava-se da cara convencida de Bianca Moretti enquanto desfilava pela sua casa, e da resposta fria e indiferente de Adrien ao desgosto da sua esposa. Num momento de tranquilidade, Charlotte recolheu-se ao seu santuário pessoal, uma sala de sol cheia de orquídeas exóticas e limoeiros. Acomodou-se numa cadeira de vime, deixando a luz da tarde banhar-lhe o rosto. Precisava de solidão. O bebê mexeu-se suavemente, um lembrete da vida que ela protegia. Foi então que o telemóvel vibrou. Ela olhou para o identificador de chamadas. Christopher Hart. O coração acelerou. Olá, atendeu, tentando manter a compostura. Charlotte, disse ele, com a sua voz profunda e tranquilizadora, estou a finalizar a minha presença no Gala. A minha equipa sugeriu que eu chegasse com alguém significativo. Aparentemente, é importante para nossa imagem pública. Sei que isto pode parecer precipitado, mas, estaria disposta a ir comigo? Charlotte sentiu uma onda de emoções conflitantes. Era exatamente o que Lucy andava a sugerir: aparecer, com uma figura poderosa que inspirasse respeito e mudasse a narrativa. Mas também significava entrar, de forma definitiva, no palco da especulação pública. Os tabloides iriam, sem dúvida, criar 1000 manchetes se ela chegasse de braço dado com Christopher. Inspirou fundo, lembrando-se da humilhação que já tinha sofrido. Se Adrien podia exibir Bianca, então Charlotte tinha todo o direito de se erguer com dignidade. Sim, ouviu-se a dizer. Agradecia o apoio. A resposta de Christopher foi calorosa. Enviarei o carro às 18 horas em ponto. Vamos fazer uma entrada juntos. Depois da chamada, Charlotte viu seu reflexo no vidro da sala de sol. Viu uma mulher a lutar com o desgosto, mas a recusar-se a sucumbir. Havia determinação nos olhos dela, mesmo que, por trás disso, ainda houvesse medo. Fechou os olhos e murmurou para si mesma: eu consigo. Nessa noite, Lucy chegou à propriedade com uma mala de rodinhas, cheia de vestidos de designer, sapatos e acessórios. Vamos fazer-te brilhar, Charlotte, declarou Lucy, pousando seu arsenal de moda no átrio principal. Abriu o fecho da mala para revelar sedas e veludos brilhantes em tons jóia. Esmeralda, safira, rubi e dourado. Escolhe o que te fizer sentir bem, disse Lucy, com um sorriso de apoio. Mas eu sugeria algo ousado. Deixa que te vejam, não apenas como a esposa grávida em casa. Charlotte passou as mãos sobre um luxuoso vestido de veludo verde esmeralda. Levantou-o do cabide, imaginando-se a entrar no Gala. Cabeça erguida, barriga visivelmente orgulhosa. Havia algo naquela cor que lhe transmitia poder, realeza, até. Decidiu, com a voz firme. Lucy sorriu de orelha a orelha. Excelente escolha. Com alguns apontamentos de diamantes, vais parecer uma rainha. Passaram horas a finalizar cada detalhe, desde o cabelo e maquilhagem até o colar de destaque que Lucy alugara, numa boutique de alto luxo na Quinta Avenida. Era uma peça discreta, mas quando apanhasse a luz, brilharia como uma constelação. Cada decisão parecia um passo em direção à recuperação da dignidade de Charlotte. No meio de todos os preparativos, o telemóvel de Charlotte apitou com uma mensagem de Adrien.
A primeira em dias. Vou sair cedo para o gala da Magnólia. Não te sintas obrigada a vir se estiveres indisposta. Lia-se, sem qualquer calor ou genuína preocupação. Charlotte ficou a olhar para a mensagem, incrédula. Mesmo agora, Adrien tentava deixá-la de lado. Digitou uma resposta seca. Não perderia por nada deste mundo. Por um momento, fantasiou com a reação de Adrien. Ao vê-la de braço dado com Christopher Hart. Sentiria uma pontada de ciúmes? Iria arrepender-se das escolhas que os tinham trazido até ali? Ou a presença de Bianca alimentaria a sua arrogância? Independentemente disso, Charlotte já tinha decidido que, acontecesse o que acontecesse, não deixaria Adrien passar por cima dela. A noite caiu sobre a propriedade Blackwood e Lucy foi-se embora, satisfeita por saber que o look de Charlotte para o gala estava definido. Antes de se deitar, Charlotte permaneceu no corredor, junto ao quarto do bebê. O quarto estava parcialmente mobilado com um berço, uma cadeira de baloiço e cortinas em tons pastel. Pousou a mão sobre a barriga e falou baixinho. Estou a fazer isto por nós, sussurrou, lágrimas a formarem-se nos cantos dos olhos, para garantirmos a vida que merecemos. Naquela noite, enquanto adormecia, sonhou com o gala que se aproximava, flashes das câmaras, o murmúrio suave dos convidados abastados a socializar, a presença tranquilizadora de Christopher ao seu lado. As imagens distorciam-se, transformavam-se, mas um sentimento permanecia constante. Esperança. Pela primeira vez, Charlotte sentia que estava a tomar as rédeas do seu próprio destino. Mesmo que isso significasse entrar num campo de batalha social. O dia do gala da Fundação Magnólia nasceu luminoso e fresco, com frio leve do início de outono no ar de Nova York. O local, o histórico salão de baile do Waldorf Astoria, estava em plena azáfama desde o amanhecer. Arranjos florais luxuosos chegavam em caminhões, enquanto os catering corriam de um lado para o outro com tabuleiros de prata carregados de miniaturas requintadas. Lá fora, membros da imprensa montavam câmaras e microfones, prontos para captar os magnatas, filantropos e figuras da alta sociedade, que iriam desfilar pelo tapete vermelho. Charlotte acordou com um friozinho nervoso no estômago, que só aumentava à medida que o relógio avançava para o início da noite. Depois de um pequeno almoço leve, tentou distrair-se a ler as notícias da manhã. As manchetes misturavam histórias típicas de tabloides com acontecimentos do mundo real. Elon Musk a revelar um novo modelo de foguetão, Bernard Arnault a fechar um grande negócio no setor do luxo, e colunas de rumores a especular sobre quem iria aparecer com quem no gala. Mas um artigo fez-lhe o coração apertar. Adrien Blackwood e Bianca Moretti, o casal poderoso a observar, acompanhado por uma foto desfocada deles a sair de um restaurante de luxo. Charlotte fechou o portátil, o pulso acelerado. Tinha de se lembrar do motivo pelo qual estava a fazer aquilo. Não para descer ao nível de Adrien, mas para afirmar o seu valor e garantir o seu futuro. Ao final da tarde, Lucy chegou com a equipa de cabelo e maquilhagem. No meio de pincéis, ferros de enrolar e provas finais de vestido, Charlotte sentia-se como se estivesse a preparar-se para a guerra. E, de certa forma, estava. Aquele evento já não era apenas um compromisso social, era o seu campo de prova. Às 18 horas em ponto, uma limusina preta parou à entrada principal da propriedade Blackwood. Christopher Hart saiu, vestindo um smoking azul meia-noite impecavelmente ajustado. Subiu os degraus com uma confiança discreta. Quando Charlotte apareceu com um vestido de veludo verde esmeralda, o cabelo apanhado num coque elegante e solto, os olhos de Christopher iluminaram-se. Estás deslumbrante, disse ele, oferecendo-lhe o braço. O tom era genuíno, livre dos elogios vazios que Charlotte já conhecia tão bem da alta sociedade. Obrigada, respondeu ela suavemente, entrelaçando o braço no dele. Uma onda de alívio percorreu-lhe o corpo. Afinal, qualquer que fosse o drama que a esperava no gala, não o enfrentaria sozinha. É verdade que são um novo casal poderoso da cidade? Gritou um repórter. Bianca lançou um sorriso malicioso, enquanto Adrien encolhia os ombros, sem dar resposta direta, alimentando ainda mais especulações. Lançou um olhar em direção à entrada, meio esperando ver Charlotte a chegar atrás dele, mas ela não estava em lado nenhum. Por um momento,
Uma centelha de preocupação cruzou-lhe o rosto. Teria Charlotte seguido a sugestão de ficar em casa? Lá dentro, os convidados misturavam-se sob candelabros de cristal e ao som de música orquestral suave. Bilionários conversavam com embaixadores. CEOs negociavam negócios. Com taças de champanhe nas mãos. Bianca rapidamente atraiu atenção, flertando com admiradores deslumbrados. Enquanto Adrien se banhava na inveja dos empresários menos influentes. Tudo parecia correr às mil maravilhas para o casal ilícito. Até que um súbito silêncio caiu sobre a multidão junto à entrada principal. Todas as cabeças se voltaram. Christopher Hart tinha acabado de entrar, com a imponente Charlotte Blackwood ao seu lado. Durante um instante, o silêncio transformou-se em choque. Depois, as câmaras explodiram em frenesi de flashes, os repórteres a empurrarem-se para conseguir uma imagem. Charlotte sentiu o calor subir-lhe às faces, mas Christopher apertou-lhe a mão gentilmente, dando-lhe firmeza. Charlotte, olha para aqui! Gritavam os paparazzi. É o Christopher Hart contigo? Charlotte, estás absolutamente deslumbrante. Charlotte, que sempre fora modesta perante os holofotes, forçou-se a manter a cabeça erguida e a oferecer um sorriso sereno. O brilho do colar de diamantes captou a luz, sinalizando que ela não era a esposa tímida ofuscada pelo escândalo, mas sim uma mulher formidável, digna de respeito. Do outro lado da sala, Adrien congelou, a mandíbula cerrada e os punhos contraídos ao lado do corpo. Observava enquanto Christopher conduzia Charlotte para dentro da sala com a elegância de um cavalheiro experiente. Bianca, percebendo a mudança de atitude de Adrien, seguiu seu olhar e viu Charlotte. Um traço de pânico passou pelos olhos de Bianca, rapidamente substituído por desdém. A multidão abriu-se como mar vermelho para deixar Charlotte e Christopher passar. Um a um, os convidados cumprimentavam-na, elogiando seu trabalho filantrópico e a sua aparência radiante. Em questão de minutos, o ambiente mudou. Sussurros atravessaram o salão. A Charlotte, a seguir em frente, será que ela tem um novo benfeitor? E Adrien? E aquela socialite italiana? Christopher conduziu Charlotte até um pequeno grupo que incluía Bill Gates e Bernard Arnault, cada um envolvido numa animada discussão sobre projetos de caridade. Quando Charlotte se apresentou, ambos a cumprimentaram calorosamente, mostrando um interesse genuíno pelas suas iniciativas na área da saúde infantil. Adrien observava de longe, o estômago a revirar-se. Esperava deslumbrar o público com Bianca. Mas agora todos os olhares estavam voltados para Charlotte, e o poderoso CEO ao seu lado. Nesse momento, Charlotte cruzou o olhar com Adrien. Notou a fúria por trás do seu exterior composto, o que lhe provocou um pequeno tremor de satisfação. Ela não queria um confronto público, mas se Adrien insistia em humilhá-la, então ela mostraria do que era capaz, que podia brilhar sozinha. Bianca apertava o braço de Adrien com possessividade, os olhos semicerrados como um felino prestes a atacar. O palco estava montado, os jogadores em posição. O que começou como um simples gala filantrópico transformará-se num campo de batalha de orgulho, ciúme e agendas ocultas. E tudo ainda estava apenas a começar. À medida que o gala passava da área de recepção para o salão principal, uma suave melodia de um quarteto de cordas enchia o ar. Os convidados foram conduzidos a mesas redondas cobertas por toalhas de mesa douradas. Cada centro de mesa uma cascata de orquídeas brancas e altas velas tremeluzentes. O ambiente era etéreo, escondendo as tensões que ferviam sob a superfície polida. Charlotte e Christopher sentaram-se perto do palco, perto o suficiente para observar tudo e, ao mesmo tempo, perfeitamente posicionados para serem vistos por todos. Lucy, sempre a estratega, tinha garantido aquele arranjo de lugares. Do outro lado da sala, Adrien e Bianca estavam numa mesa com outros filantropos de alto perfil. Embora a distância fosse curta, para Charlotte parecia que as mesas estavam separadas por um oceano de confiança quebrada. Durante o jantar, Christopher envolveu Charlotte na conversa, perguntando-lhe sobre as suas aspirações para a Fundação Blackwood. Ela partilhou seu sonho de construir uma rede de hospitais infantis que integrassem tecnologia de ponta com cuidados compassivos. Christopher ficou visivelmente impressionado. Tens uma visão grandiosa, disse ele, bebendo um gole de água com gás.
Adoraria ver os teus planos com mais detalhe. Pode haver sinergia com o ramo médico da Fênix Global Tech. Charlotte sorriu, aliviada por a conversa ir além das aparências. O respeito genuíno de Christopher pelas suas ideias era refrescante. Estava cansada de ser definida apenas pelo casamento com Adrien, ou pelos rumores dos tabloides que os rodeavam. Mal o prato principal chegou, robalo braseado com risoto de trufa. O mestre de cerimônia subiu ao palco. Senhoras e senhores, anunciou, temos apresentações muito especiais esta noite, seguidas por um leilão de caridade. Mas primeiro, por favor, recebam o CEO da Fênix Global Tech, o Sr. Christopher Hart, que irá apresentar uma plataforma filantrópica revolucionária. Uma salva de palmas percorreu o salão. Christopher levantou-se, endireitou o casaco e, com um último aceno de apoio, a Charlotte dirigiu-se ao púlpito. Começou a apresentação de um sistema digital inovador que iria revolucionar a forma como os fundos de caridade eram rastreáveis e distribuídos. A audiência ouvia com atenção. Charlotte sentia-se orgulhosa pelas conquistas de Christopher, mesmo tendo conhecido recentemente. Olhou para a mesa de Adrien. Bianca sussurrava-lhe algo ao ouvido, os olhos alternando entre ele e Christopher no palco. O rosto de Adrien mantinha-se impassível, mas o maxilar cerrado dizia tudo. Quando Christopher terminou, o aplauso foi estrondoso. O mestre de cerimônias então chamou Adrien ao palco para apresentar uma doação significativa da Fundação Blackwood. Adrien levantou-se, ajustando os punhos da camisa enquanto atravessava a multidão. Antes de subir ao palco, fez uma pausa junto à mesa de Charlotte. O olhar frio fixou-se no dela. Parece que te estás a divertir, disse ele, num tom quase inaudível. Que bela companhia escolheste. Charlotte manteve a compostura. Sim, estou a divertir-me, respondeu ela. E espero que também esteja satisfeito com a tua escolha. Os olhos de Adrien revelaram uma emoção que Charlotte reconheceu como ciúme. Embora ele a tenha rapidamente disfarçado. Não respondeu. Subiu ao palco, juntando-se a Christopher e ao mestre de cerimônias. Adrien anunciou uma doação generosa, um valor que provocou suspiros na audiência. Mas nem mesmo essa quantia impressionante conseguiu ofuscar a apresentação dinâmica de Christopher. Começaram os sussurros. Adrien foi eclipsado por Christopher Hart. Com as formalidades concluídas, as luzes diminuíram ligeiramente e a banda iniciou uma valsa. A pista de dança abriu-se e os casais começaram a rodopiar sob os candelabros. Christopher voltou para junto de Charlotte, estendendo a mão. Dás-me a honra? Perguntou suavemente. Consciente da sua barriga, Charlotte hesitou por meio segundo. Mas o sorriso caloroso de Christopher dissipou-lhe a dúvida. Deixou-se guiar até a pista. Os outros dançarinos afastaram-se gentilmente, abrindo espaço para eles. O silêncio que caiu sobre a sala era palpável. As câmaras dispararam discretamente enquanto o público observava Charlotte, grávida, radiante, a dançar com um dos homens mais influentes do mundo. Adrien, de pé na margem da pista de dança, sentiu o estômago revirar-se. Nunca tinha visto Charlotte tão viva, tão confiante. A realidade atingiu-o com força. Subestimara-a. E essa percepção acendeu nele um arrependimento amargo, que rapidamente escondeu com raiva. Bianca, percebendo a turbulência interior de Adrien, virou-se e os olhos dele desviaram-se para a barriga dela. Por um instante fugaz, Charlotte pensou ter visto preocupação. Mas desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Ele inclinou-se, a voz num sussurro ameaçador. Cuidado, Charlotte. Estás a jogar um jogo perigoso. Ela endireitou os ombros. Aprendi com os melhores, respondeu, virando nos calcanhares para se reunir com Christopher. Adrien ficou ali por um momento, fervendo por dentro. Ao longe, Bianca acenava-lhe, com uma expressão de aborrecimento superficial. Ele foi até ela. Mas os olhos nunca deixaram Charlotte. À volta deles, o baile continuava com todo o seu esplendor cintilante, alheio à tempestade privada que se formava. Mal sabiam todos que as revelações daquela noite estavam longe de terminar. A afterparty teve lugar na famosa Peacock Alley do Waldorf Astoria. Transformada numa luxuosa sala de estar com iluminação suave,
poltronas elegantes e uma banda de jazz ao vivo. Os convidados bebiam champanhe caro, as gargalhadas misturando-se com o som sensual do saxofone. Mas por trás do glamour, conversas sussurradas e olhares apreensivos denunciavam o drama ainda a desenrolar-se. Charlotte estava sentada num elegante chaise do lado oposto da sala, Christopher a seu lado. Lucy pairava por perto, interceptando discretamente os curiosos que tentavam intrometer-se na vida pessoal de Charlotte. Charlotte estava grata pela presença protetora de Lucy e pelo apoio firme de Christopher. Ainda assim, as emoções estavam à flor da pele e o corpo sentia-se exausto com os movimentos constantes do bebê. Tentava manter-se presente, concentrando-se nos padrões rítmicos dos pontapés. "Estás bem?" perguntou Christopher com doçura, cobrindo a mão dela com a sua. Ela assentiu, oferecendo um sorriso cansado. "Sim, só um pouco sobrecarregada." Antes que Christopher pudesse responder, uma comoção irrompeu perto do bar. A voz aguda de Bianca Moretti cortou o jazz suave. "Estás a chamar-me mentirosa?" disparou ela, encarando uma matrona da sociedade que parecia simultaneamente escandalizada e assustada. As pessoas viraram as cabeças, sempre prontas para um espetáculo. Adrien correu até Bianca, tentando acalmá-la, mas ela afastou a mão dele com um gesto brusco. "Não tenho nada a esconder", declarou Bianca, com as faces ruborizadas. E muito menos preciso que uma velha intrometida insinue o contrário. Um silêncio caiu sobre a multidão, enquanto a matrona, com o rosto vermelho, balbuciava um pedido de desculpas. Lucy, sempre a especialista em gestão de crises, tentou dissipar a tensão, guiando ambas com suavidade para lados opostos. Mas o estrago já estava feito. Sussurros começaram a circular sobre o temperamento explosivo de Bianca. Charlotte observava tudo com um misto de pena e cansaço. Conhecia a senhora Sutcliffe, famosa pela franqueza. Dizia-se que fizeram um comentário depreciativo sobre as origens humildes de Bianca, desencadeando seu surto. Seja como for, aquele episódio não augurava nada de bom para a imagem pública de Adrien. Minutos depois, Adrien, com o rosto pálido, aproximou-se de Christopher e Charlotte. Bianca estava ocupada no bar, a beber um copo de algo que parecia uísque. Adrien parecia um homem cujo mundo meticulosamente construído estava a desmoronar. A gravata pendia solta e uma gota de suor descia-lhe pela têmpora. Charlotte, começou ele, limpando a garganta. Gostaria de falar em privado. Christopher e Charlotte trocaram um olhar. Charlotte, com alguma relutância, levantou-se e fez um sinal a Christopher, indicando que trataria do assunto. Caminharam até um recanto afastado dos ouvidos curiosos. "O que queres, Adrien?" perguntou ela, cruzando os braços sobre a barriga. Ele inspirou fundo, como quem lutava com 1000 arrependimentos por dizer: "Olha, isto está uma confusão", começou ele, em voz baixa. "Admito que a Bianca é uma complicação. Mas nem por um segundo penses que vou deixar que arruínes o nome Blackwood com rumores sobre um caso com Christopher Hart." Charlotte ficou tensa. "Tens lata de falar em rumores. Quando foste tu quem desfilou com a Bianca à frente de toda a gente?" A compostura de Adrien começou a ruir. "A Bianca não é o problema, Charlotte. Tu és. Estás a usar este evento, e o Christopher, para me humilhar." Ela sentiu um flash de raiva. "Humilhar-te, Adrien? Tu é que me tens humilhado há meses. Desde que começaste com a Bianca, recusaste-te sequer a negar. E agora esperas que continue a fazer o papel de esposa dedicada enquanto destróis o nosso casamento? Não." O olhar de Adrien oscilou com algo parecido a desespero. "Não faças isto, Charlotte", quase suplicou ele. "Independentemente do que penses de mim, está em jogo a reputação da Fundação Blackwood e o futuro do nosso filho." Durante um momento, as lágrimas ameaçaram aflorar nos olhos de Charlotte. Recordou-se de um tempo em que as palavras de Adrien traziam preocupação sincera, e não manipulação. "Se te importasses com o futuro do nosso filho", respondeu ela, mantendo a voz firme, "terias respeitado o nosso casamento." Adrien cerrou os punhos. "Tu não compreendes." "Então ajuda-me a compreender", desafiou Charlotte, a voz a subir. "Porque o que vejo é um homem que prefere quebrar os seus votos."
a enfrentar as próprias inseguranças. Perdeste a tua consciência algures na tua subida pela escada social. Ficaram ali parados, num silêncio cortante. Ao longe, a banda de jazz tocava uma melodia suave, um contraste gritante com a tempestade de emoções entre eles. Por fim, Adrien desviou o olhar, passando a mão pelos cabelos. Faz o que quiseres. Mas não te esqueças que ainda estás a carregar o meu filho. Não arrastes os dois para o fundo. Saiu sem dizer mais nada, voltando para Bianca, que atirava de volta o último gole do copo. Charlotte ficou para trás, a tremer de raiva e mágoa. Sentia-se como se uma prensa esmagasse o peito, apertando a cada segundo. Lucy aproximou-se com cautela. Estás bem, querida? Charlotte virou-se, com os olhos marejados. Estou cansada, Lucy, admitiu, quase num sussurro. Cansada de me magoarem. Cansada de me fazerem sentir culpada por querer respeito. Lucy puxou-a para um abraço suave. Então que esta seja a última vez que te sintas assim, murmurou com firmeza. Christopher aproximou-se, a expressão preocupada denunciando que ouvirá. Pelo menos parte da conversa. Vamos embora? Perguntou suavemente. Já deixamos a nossa mensagem. Charlotte hesitou. Parte dela queria ficar, só para provar que não se deixaria intimidar. Mas outra parte, a maior, ansiava por paz e descanso. Sim, disse finalmente. Vamos. Com a ajuda de Lucy, saíram discretamente do gala, passando por olhos curiosos e saindo para o ar fresco da noite. A limusina aguardava, pronta para levar Charlotte para longe do caos. Nos dias que se seguiram ao gala da Fundação Magnolia, os mídia entraram em sobrecarga. Artigos e publicações nas redes sociais dissecavam cada detalhe. A demonstração pública de afeto de Adrien com Bianca, a entrada deslumbrante de Charlotte com Christopher Hart, o leilão de recordes e o confronto aceso de Bianca no bar. Os tabloides publicaram fotos lado a lado de Charlotte e Bianca sob manchetes como: Qual mulher venceu o gala? Charlotte encontrou consolo nos cantos tranquilos da propriedade Blackwood, a recuperar-se do esgotamento emocional do evento. Passava horas a ler guias de gravidez, a preparar o quarto do bebê e a passear calmamente pelo Jardim das Rosas. Sempre com a presença tranquilizadora de Lucy. Ainda assim, sempre que saía de casa ou pegava no telemóvel, uma nova onda de especulações sobre o seu casamento. E um possível envolvimento com Christopher a atingia. Tentava proteger-se do ruído, mas era impossível evitá-lo por completo. Entretanto, Christopher mantinha o contato com regularidade. Por vezes com uma simples mensagem: aguenta firme. Outras vezes, ligava para partilhar atualizações sobre a plataforma filantrópica que apresentará. Nunca a pressionava a falar sobre Adrien. Em vez disso, oferecia compreensão e apoio. Uma gentileza que Charlotte não percebera o quanto ansiava até então. Adrien, por outro lado, estava conspicuamente ausente. Passava a maioria das noites fora da propriedade. Os empregados sussurravam sobre o seu paradeiro. Alguns afirmando ter visto o carro de Bianca junto aos portões durante a madrugada. A cada dia que passava, a traição de Adrien doía menos como uma faca, e mais como uma dor surda. Charlotte dizia a si mesma que merecia alguém que a escolhesse sem hesitação. Não alguém que tratasse os seus sentimentos como um jogo de xadrez. Numa tarde, Lucy rompeu na sala de estar privada de Charlotte com o iPad na mão. Tens de ver isto, disse, a voz a tremer de urgência. Mostrou a Charlotte um vídeo vazado da afterparty do gala. Capturava o surto de Bianca no bar, mas as imagens focavam-se nas palavras arrastadas que ela dirigira à senhora Sutcliffe, conhecida por ter ligações poderosas em Washington. Bianca podia ser ouvida a dizer: uma relíquia velha que não reconheceria classe nem que esta dançasse um tango à frente dela. A mão de Charlotte voou à boca. Isso é pior do que imaginei. A senhora Sutcliffe faz parte do conselho de metade das maiores instituições de caridade de Nova York. Lucy assentiu, séria. E adivinha? Está a ameaçar retirar todo o apoio à Fundação Blackwood, a menos que Adrien emita um pedido formal de desculpas em nome da Bianca. Charlotte afundou-se numa poltrona de veludo, a mente a girar. A Fundação Blackwood era o seu orgulho,
um pilar filantrópico que cultivara durante anos. Agora estava em risco por causa do caso imprudente de Adrien. O que diz o Adrien sobre isto? Lucy fez uma careta. Não está exatamente a responder. Tentei contactá-lo. Até tentei o número da Bianca. Mas sem sucesso. Parece que estão em modo de contenção de danos e a ignorar toda a gente. Uma onda de raiva e determinação acendeu-se no peito de Charlotte. Levantou-se, endireitando os ombros. Se o Adrien não vai resolver isto, então resolvo eu. A reputação da fundação está em jogo. Lucy assentiu, aliviada. Obrigada. E acho que devias considerar fazer uma declaração pública. A lembrar todos da tua liderança na fundação. A esclarecer que a Bianca não tem ligação com ela. E que continuas empenhada na missão, apesar de toda a turbulência. Charlotte sentiu uma onda de propósito. Fundar a fundação com Adrien. Mas muito da visão filantrópica era só dela. Recusava-se a deixar que os problemas pessoais manchassem o trabalho que tinham feito. Vamos redigir essa declaração, disse com firmeza. Vamos destacar as iniciativas de saúde infantil. E quero marcar uma reunião pessoal com a senhora Sutcliffe. Lucy sorriu com apoio. Estás a fazer o que é certo. Em poucas horas, Charlotte e Lucy trabalharam incansavelmente, digitando uma declaração que reafirmava o compromisso da Fundação Blackwood com as causas sociais. Charlotte própria iria apresentar a declaração numa conferência de imprensa no dia seguinte, esperando conter os rumores e tranquilizar os doadores. Sentia um aperto de nervos ao imaginar-se novamente diante das câmaras. Mas os riscos eram demasiado altos para recuar. Na manhã seguinte, flashes disparavam junto aos portões de ferro da propriedade. Enquanto os repórteres se reuniam, um pódio improvisado foi montado no pátio, ladeado pela bandeira da Fundação Blackwood. Charlotte surgiu com um elegante vestido de maternidade azul marinho, o cabelo apanhado para revelar feições calmas e decididas. Lucy permanecia próxima, de braços cruzados, exalando compostura profissional. Após uma breve introdução, Charlotte dirigiu-se à imprensa reunida. A Fundação Blackwood mantém-se firme na sua missão de oferecer cuidados de saúde de qualidade a crianças em comunidades desfavorecidas. Começou, a voz a ecoar pelo pátio. Os eventos recentes no gala da Fundação Magnolia geraram mal-entendidos. Mas garantimos que o nosso compromisso nunca vacilou. Prosseguiu expressando pesar por qualquer desrespeito demonstrado a doadores ilustres, deixando claro que tal comportamento não refletia os valores da fundação. A imprensa, ávida por drama pessoal, tentou pressioná-la com perguntas sobre Bianca e Adrien. Mas Charlotte desviou habilmente. Estou aqui para falar sobre a fundação, repetiu, a imagem da porta-voz serena. Quando a conferência terminou, aplausos e uma chuva de perguntas seguiram-se. Ao longe, Charlotte viu um carro preto familiar a aproximar-se. O carro de Adrien. O estômago dela apertou, mas manteve a compostura. Afastou-se do pódio. Lucy tocou-lhe no ombro. Queres que fale com ele? Charlotte abanou a cabeça. Não. Eu trato disto. Adrien saiu do carro com o rosto tenso. Caminhou na direção de Charlotte, evitando olhar para os jornalistas ainda presentes. Por um momento, ficaram frente a frente, o ar entre eles carregado de conflitos não resolvidos. Foi um belo discurso, disse Adrien, num tom baixo. Não sabia que ias torná-lo público. Charlotte ergueu o queixo. Não podia esperar que fosses tu a tratar disso. A fundação está a sofrer, Adrien. E eu não vou deixar que os nossos problemas destruam algo tão importante. Ele desviou o olhar, como se lutasse para encontrar palavras. A Bianca está a resolver a situação, murmurou por fim, sem dar qualquer explicação ou pedido de desculpa. Charlotte inspirou fundo, combatendo o ardor da desilusão. Percebeu que o que restava entre os dois pendia por um fio. Temos um filho a caminho, disse, a voz mais calma do que se sentia. Sugiro que pensemos numa forma de seguir em frente, sem nos destruirmos um ao outro, pelo bem da fundação e do nosso bebê. Adrien assentiu, mas os olhos não revelavam qualquer certeza. Ele virou-se de novo para os repórteres, que captaram fotos, imortalizando a tensão que pairava sobre eles como um manto.